da Igreja Batista Memorial é falar da minha própria vida, com as experiências do cotidiano. Lá eu me casei, lá eu construí amigos para a vida toda. Nove irmãos resolveram, na direção do Espírito de Deus, organizar outra igreja. Era uma congregação lá na Luiz Domingues, esquina ali com a Souza Lima, né? Panificadora para Todos. E era um salão, né? Talvez de uns 7, 8 metros. Pastor Valdemiro de Carvalho, missionário de missões nacionais, e que bondosamente resolveu vir até a Imperatriz para realizar um trabalho entre esse grupo de irmãos. Sou membro da Igreja Memorial antes de ser organizada a igreja. E eu fiz a minha decisão no dia que minha mãe também fez a decisão dela. Era um culto de semana. Aí eu fui na frente e aceitei Jesus como meu Salvador e Senhor. A congregação logo de início já precisava de um local novo. Em seguida, na sessão, decidiram comprarmos um terreno. Nós saímos para comprar uma área, para comprar um terreno para a construção da igreja. Foi eu, o Raimundo Nonato, o Rui Aguilar, e fizemos uma comissão para nós formar aquilo ali. Era um serlote de frente, parece que era 6 de frente, e 72 de fundo. Aqui era quase como se fosse uma periferia. Era bastante longe. A gente, para vir de lá para cá, a gente achava muito longe, não tinha asfalto algum. E compramos o terreno que hoje é a igreja, aqui, a igreja, que nós compramos a 20 centavos o metro quadrado. Quando começou ali, só tinha mato. E tinha ali, era um bananal. Ali onde é a igreja, hoje a igreja, o prédio, era um bananal. Mas a igreja decidiu comprar ali, foi o local que Deus tinha preparado para ser construído a sede da nossa igreja. A igreja foi se desenvolvendo e não demorou muito tempo não. Logo em seguida vieram as famílias de Irmã Maria de Lourdes, Irmã Dadá, os filhos. Eu tinha apenas 4 anos quando a nossa mãe nos levava para os cultos de oração, culto matutino, né? Era cedinho, e lembro bem porque quando terminava o culto a gente comprava pão, um pão bem fresquinho, em uma padaria que ficava em frente à nossa congregação ali na rua Luiz Domingues. Rapaz, foi bênção demais, rapaz. A congregação, de repente, assim, foi uma explosão. E eu lembro de detalhes, né? Eu era muito criança, mas eu lembro de detalhes que nas quarta-feiras, depois dos cultos de oração, a gente, cada qual pegava uma vasilha, uma panela, alguma coisa, e ajudávamos a carregar o barro para aterrar. Naquela época era muito difícil dinheiro. Fizemos vários mutirões. Participamos na limpeza do terreno, nas escavações das valas. E os irmãos trabalhavam com alegria e com singeleza de coração. Nós era um grupo pequeno, mas era um grupo forte, um grupo de oração, um grupo de esperança. Nós chegamos a ter dia de nós dizer, como é que nós vamos construir, que ninguém aqui tem dinheiro? E sempre nós falamos, vamos construir, que o maior é Deus e Deus é o dom da obra. E logo, muito rápido, a igreja tomou corpo de igreja, construímos aquele salãozinho lá, melhor aquele de trás. Eu lembro que a Igreja Batista Memorial sempre teve um foco missionário. Tínhamos também os cultos ao ar livre. O evangelista Aurelino Aguilar, né, era um incentivador desse trabalho. Nós reuníamos 3 horas da tarde, ali nessa época no Templo Velho, e nós saíamos ali, uma distância muito grande, um sol a pico mesmo. No Axixá nós começamos um trabalho. Essa igreja do Axixá é filha da igreja Batista Memorial. Então, constantemente nós íamos lá e fazíamos os cultos, e era algo muito animado, né? Nós nos envolvíamos o dia todo fazendo visita, e à noite nós tínhamos a concentração, o grande culto ao ar livre. Aí já era, o Fusca já vinha cheio, e mais outro carro, já vinha mais carro para trazer e vinha pregar no Axixá. Pastor Afonso, que
que alavancou a construção do templo. Antes nós ficava naquele espaço mais antigo e ali trabalhamos lembro de muito tempo que nós íamos fazer a comida, né? E os homens estavam lá, Roldan, Rubens, Gerson Carlos e outros. As dificuldades eram tantas para construir, mas com a união dos membros, que eram muito unidos, aí começou-se a fazer mutirões, fazia alimentação, lanches, feijoada. E fez todo mundo participar. O grupo da igreja, ele fazia carnê, né? Pedindo tijolos, cimento. A Igreja Memorial, ela é tida como um celeiro de seminaristas e missionários. Teve época que nós tínhamos 6 nos seminários. Eu gostei muito porque na época de adolescente, de jovem na igreja, muitos missionárias, pastores saíram assim da nossa adolescência, da nossa juventude. E outra coisa que é memorial, nós sempre contribuímos para missões. Nessa época que a gente sempre trabalhava, quando era naquele momento de ofertas especiais, nós estávamos sempre inseridos. Uma das coisas que eu devo muito à Igreja Batista Memorial é confiança. Eles confiaram. Quando a igreja aprovou a minha ida para o seminário, eles podiam acreditar em qualquer coisa, né? Em qualquer situação que eu fosse viver. Mas eles acreditaram que eu era um vocacionado e eu louvo a Deus. O período que eu estive na Memorial foi a época que o meu pai assumiu o pastorado. A gente estava saindo de Araguaína e ele assumiu o pastorado em 1991. Lembro das aulas, da maneira como ele falava, sobre a maneira correta de nos postarmos diante da sociedade, diante da igreja. Todos esses detalhes aprendi com muito carinho e guardo no coração. Meu pai tinha essa função grandiosa de liderança da igreja e minha mãe, sempre formada em música também, sempre liderou coral. Tinha o Primícias, que era de crianças, né, as menores. Depois veio Mais Que Vencedores, tinha o Getsemane e tinha o coral da igreja com a liderança da irmã Nazaré. Nesse período de ministério do meu pai, da década de 90, a Memorial foi uma referência para a juventude. As pessoas se reuniam aos sábados para ir para a Memorial, para o louvor, para cantar. Os retiros eram assim, esperados, desejados, planejados da criança ao adulto. Antes da gente ter a chácara da igreja. Nós pedíamos emprestado algumas fazendas, algum local que desse de comportar a nossa igreja na época do carnaval, quando fazíamos os nossos retiros. Nós fizemos em Tinga, Sailândia, né? Nós fazemos no Montes Altos, na região de Araguaína. São Luís, nós fizemos retiro com intercâmbio com outras igrejas, né? Quando comprou, era verdadeira mata fechada mesmo, muito pau, muita madeira, muita árvore. E lá embaixo tinha a tal da nascente, que era um gotejinho de nascente. E meu pai olhava para aquele pinguinho de água e dizia: isso aqui nós vamos fazer uma grande piscina. E começamos a investir, começamos a trabalhar, porque a gente fazia mutirões para construir os galpões, para construir o santuário, construir a piscina, e hoje nós temos um ambiente bastante aprazível e que comporta muito bem os nossos retiros. E nós fizemos inúmeros, né? Bastante retiros liderando, né? E para animar a galera, eu passei um tempo em Santarém, então para animar a galera eu trouxe uma novidade de lá. Era o jornal Retirional, né, que era liderado pelo Chiquinho e pelo Roldan. Retiro bom que tá legal, ouvindo o som Memorial. E a partir dessa frase, né, que apareceu então esse cognome aí de Retiro Bom Memorial. Irmãos, e sem recurso nenhum, era cortina de lençol, arame a corda de rede. Nós fizemos o jornal Retirional, no início era muito simples, nós reproduzíamos alguma história botando uma conotação de graça, né? De sorriso, de alegria. E falando em retiro, tem um negócio legal do retiro que é uma boa lembrança minha, sabe?
Eu nem saía chorar. A gente fazia para alegrar o povo numa brincadeira que pra gente era saudável. A gente nunca ofendia ninguém, nunca machucava ninguém. O Jefferson, né, que é o pastor Jefferson, fazia o papel do Gil Beistas, que na época o Gil Gomes era o sucesso, né? Todo mundo queria imitar o Gil Gomes. E como ele tinha uma boca avantajada, a gente chamou Gil Beisto Gomes. Lembrar das brincadeiras que eu fazia no retiro, que hoje eu trago com muita lembrança boa mesmo, boa assim, de que era divertido. Uma das coisas que marcava muito era ver o pastor Ellerson, o nosso pastor, na primeira fileira, ficava no primeiro banco. Agora, um cuidado que meu pai tinha sempre, que era orientar os meninos de que tudo que fosse feito com graça, com humor, né, que tivesse o zelo de não ofender ninguém. Para mim era só tirar os estresses da vida e brincar. E hoje meus amigos ainda continuam amigos daquela época todos. Hoje também tem outros pastores daquela época que brincavam, né? Pastor Pereira brincava, pastor Marcos Aurélio brincava, eu brincava, né? Ricardo, pastor, também brincava com a gente. Então era um tempo muito legal de diversão que, assim, eu sinto saudade. Na verdade, a minha emoção é porque eu sinto saudade. A história com essa igreja é uma história de milagres muito grande. A minha mulher não podia ter filho. Dentro da igreja nós recebemos uma profecia a respeito do nascimento do nosso filho. E quando eu estava me equipando para vir para cá, o meu filho disse: pai, posso ir com o senhor? E eu disse: você tem que ir, você é a prova viva, a prova material do poder milagroso de Deus. Muitos conhecem o Nicolas. O meu sobrinho nasceu cego. E a minha mãe disse que cria num Deus que fez cego ver. E ela levou a igreja fazia churrasco, feijoada, os irmãos saíam com eles. Até muitos que estão aqui por trás das câmeras iam vender. E hoje eu creio, ele é a prova da memorial dos 50 anos que cego enxerga. Porque eu sou da área de risco de todo jeito para esse vírus. E eu fiquei lá, pensei que não vinha mais em casa. Eu estava desistido que não vinha mais. Mas foram fazer o exame do pulmão, e aí deu limpo. O rapaz disse: rapaz, você vai para casa, fazer seu tratamento em casa. Seu pulmão está limpo? Eu digo: opa, beleza, vou me lá mesmo. Aí eu vim para casa. A gente vai indo, vai lendo a palavra de Deus, vai estudando, vendo as experiências, e começar a acreditar no que a palavra de Deus diz. Leva a gente a crer. A gente olha, vai acontecer isso. Ah, mas como? Não sei. Deus vai providenciar. A palavra de Deus diz que vai acontecer, então vai acontecer. E a gente confiava e acontecia. O que consolida a nossa fé são experiências espirituais. E eu tive o privilégio de, na minha juventude, na minha adolescência, vivenciada na Igreja Batista Memorial, de ter experiências por meio do louvor, da vida de oração, que a igreja proporcionava isso. Marcou a minha vida espiritual até hoje na minha fase adulta e consolida a minha fé e a certeza que Deus pode todas as coisas graças ao seu poder. A nossa família chegou aqui em Imperatriz em 2011 e como nós não tínhamos uma família aqui, a Igreja Batista Memorial foi uma família pra gente. E eu fui vizinho do Guimarães Filho. E o Guimarães também tinha uma equipe lá, uns amigos, uns irmãos da igreja. Aí eles foram me cativando e acabaram me levando para a Igreja Batista Memorial. Eu cheguei em Imperatriz, eu não tinha família aqui, mas quase todos os domingos eu tinha casas para ir almoçar. Então eu não senti falta de casa, porque eu fui muito bem acolhido. Um dia o pastor Ellerson Valentim fez um convite para aceitar Jesus. E aí a nossa vida mudou. E eu louvo a Deus por isso, pelos irmãos, pela Igreja Batista Memorial. Amo a Memorial, amo todos os irmãos da Memorial. E às vezes pessoa que já sai de lá, às vezes vai me perguntar: tu ainda está na Memorial? Aí eu digo assim: só vou sair de lá quando eu for para o céu. Uma grande parcela no que eu sou hoje, a Igreja Memorial. É a minha igreja, sempre vai ser. Eu não trato como uma igreja à parte da minha vida. Deus me tirou do mundo de perdição, foi lá. Lá foi que Deus me deu a glória de eu ir para o aprisco divino do Senhor. Foi lá.
Então eu tenho um amor pela memorial muito grande. Foi muito importante o cuidado dos irmãos de nos conduzir, caminhar junto, nos amar, cuidar da gente. Isso foi muito importante nas nossas vidas. Hoje eu estou no Seminário Batista por conta da igreja. Devo muito à experiência com liderança de juventude, a experiência com professor, como professor de EBD, o próprio diaconato também, que passei na igreja. Tudo isso é bagagem que eu trago de experiência nessa igreja. Louvo a Deus porque faço parte. Deus deixou que eu chegasse aí para fazer parte desses 50 anos e eu me alegro muito. Na verdade, eu me orgulho muito de ter feito parte desses 50 anos. Lá na igreja eu aprendi a ler a Bíblia e me apaixonar ainda mais por essa palavra que é tão importante para todos nós. E o legado que eu tenho hoje foi da Memorial. Um legado de amor, de amizade, de carinho e de Deus mesmo. Fico alegre porque eu faço parte do crescimento da igreja, do nascimento da Igreja Batista Memorial e hoje eu vejo a minha família toda também. Eu levo a alegria de ter aceito a Jesus na congregação Memorial. Para mim é o meu segundo lar. Eu tenho um amor muito grande pela Igreja Batista Memorial. Eu me sinto parte dessa história e fico muito feliz em ter aprendido, ter crescido aqui, ter dedicado a minha vida aqui nesta igreja com os amados irmãos. Feliz aniversário, Igreja Batista Memorial.